É tão ruim quando a gente recebe más notícias, né? Mas parece que não tem, não tem outras para a gente receber senão essas. E a gente fica numa luta tremenda, que a gente não sabe o que fazer. Se você pensar, ao momento que a gente não esperava mais, por exemplo, ver guerras. Acho que teve um tempo que a humanidade falou assim, bom, já aprendemos bem com as guerras. Vamos mais fazer isso. Tem que ter um outro tipo de linguagem para as guerras, não é verdade? A gente pensou que não havia mais, mas tem tanta guerra. A gente achou que não ia passar mais pela pressão e aquela tensão de repente uma guerra nuclear. Olha aí. A gente pensou numa tecnologia avançando, e uma medicina e tecnologias de combates a pragas, e aí a gente passa por pandemias, vê essa epidemia aí. Estava vendo que a epidemia da dengue, em 3 meses em São Paulo, já alcançou níveis bem maiores do que o do ano passado. A gente ainda fica pensando assim, será que vai acontecer alguma coisa parecida com a pandemia que a gente acabou de se livrar dela? Quer dizer, são coisas assim que a gente precisa vencer esses medos, essas tensões. Olha que a gente ora para o ser humano ele despreza a si mesmo. Tem gente que não quer mais ser humano. Eu vi um homem no Japão que ele pôs lá uma fantasia, gastou 70 mil reais, ele entra dentro de uma fantasia, é um Collie, e ele acha que ele é um Collie, e ele prefere ser um Collie. Tem aquele que ele fez próteses para os braços e para as pernas, ele anda como se fosse um quadrúpedes, porque ele olhou para o cachorrinho dele e ele achou assim, olha como vive esse cachorrinho, tão melhor que a gente. E talvez isso seja resultado de que a gente não dá mais validade para a vida, né? Eu estava vendo que há crimes ambientais, por exemplo, que você comete, que são inafiançáveis. Se você arrancar lá um tipo de flor, você pode entrar lá num artigo que você pode ir para a cadeia, não é afiançável o crime. Se você pegar um ovo de uma siriema, se você pegar um ovo de uma tartaruga e fazer alguma coisa contra ela, você comete um crime muito grande contra o meio ambiente. Só que um bebezinho dentro do útero não vale mais nada, não é verdade? A gente vê aí a França aprovando, incluiu o direito ao aborto na Constituição agora, dia 4 de março de 2024. Aí você diz assim, puxa, será que há esperança? Há alguma maneira da gente poder voltar a ter esperança? Será que a gente pode ouvir uma notícia? Talvez você tenha vindo aqui hoje e esperado assim, ô pastor, conta alguma coisa aí que vai trazer esperança para a gente. Eu vou fazer muito mais que isso. Se você acompanhar aqui, nós temos na palavra de Deus uma palavra para a sua vida. E não é uma palavra apenas para a sua mente ou para mudar sua filosofia de vida. É para mudar a sua filosofia de vida, mas é para mudar o seu coração, é para penetrar no seu espírito, para tirar qualquer tipo de desânimo na sua vida e colocar a esperança que vem da palavra de Deus. Então acompanhe a palavra de Deus. Veja, olha só para você entender o contexto, Ezequiel ele tinha 17 anos, bem novinho, né? Quando houve a primeira invasão de Judá pelos babilônicos, 605 anos antes de Cristo. Nessa ocasião, Daniel, lembra de Daniel, dos amigos dele, Sadraque, Mesaque, Abdenego? Pois é, eles foram deportados. 8 anos mais tarde da deportação desses príncipes, em 597, mais ou menos antes de Cristo, Ezequiel, aí já com 25 anos de idade,
foi levado preso à Babilônia. Alguns que foram levados presos para a Babilônia, eles, deportados, aliás, para a Babilônia, eles ficavam em uma prisão e enfrentavam vários tipos de procedimentos. Outros se tornavam escravos, eram levados para ser escravos. E outros eram permitidos morar, viver, negociar, se tornar ali um cidadão comum na Babilônia. E Ezequiel recebeu essa liberdade e ele vivia em Tel Abib, era um lugar bom de se viver, a sudeste da Babilônia, junto a um rio chamado Quebar. Nesse momento em que Israel já não tem mais terra, Israel já não tem mais um governo, Israel não tem mais identidade de nação, Deus chama Ezequiel, Deus dá uma visão em Ezequiel, e através dessa visão, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo para provar desse reavivamento que Deus quer trazer sobre a vida da igreja. Quantos creem no avivamento de Deus para os nossos dias? Quantos almejam o avivamento de Deus para os nossos dias? Amém, glória a Deus. Porque se a gente tem esse quadro que a gente vê no mundo, a pergunta é: como podemos mudar este quadro? Aqui tem uma história muito parecida com como a gente se vê nesse mundo. E há uma pergunta de Deus aqui, há um profeta que responde, e há um Deus que interage, e que vai mostrando como essa transformação acontece. 5 passos para que o desânimo dê lugar à esperança. Primeiro passo, visão. Aí você vai ver o que o profeta viu, e como Deus via tudo isso. Poder, da onde vem o poder para que haja esse avivamento, ou esse reavivamento. A profecia, onde entra a profecia neste momento? A estrutura de um avivamento, e a vida no Espírito, porque tudo acontece em um avivamento no poder do Espírito Santo. Agora então, você vai ter aqui na tela, se você quiser acessar Ezequiel 37, se você tem uma Bíblia de papel, quiser ir lá em Ezequiel 37, nós vamos ler os versículos 1 e 2. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que o Senhor estava, e que os ossos estavam muito secos, ou em algumas traduções, sequíssimos. Agora, imagine você nessa situação. Coloque-se no lugar de Ezequiel. Ezequiel, você é levado, Deus te dá uma visão, e você enxerga um vale. Parece mais assim, tipo filme de terror, e ainda assim daqueles bem radicais, porque você imagina, você olhar, imagina aquela cena assim, e um monte de ossos, você não sabe o que é osso do braço, da perna, porque eles não eram um esqueleto inteiro, entendeu? Eram ossos, espalhados, sequíssimos. Quem sabe podia identificar um osso ou outro, ou quem sabe de repente uma cabeça, um crânio, um caveira, sei lá, mas é horrível enxergar isso daí, né? Aquela cena, e ele fica ali olhando e percebendo, ele me levou de um lado para o outro. Deus faz ele caminhar por aquele vale, e ele percebeu que eram grandes os números dos ossos. Parece que Deus está dizendo ao profeta: profeta, presta atenção, não fuja da realidade, me diga exatamente o que você vê, me diga exatamente o que você vê. E ele vê um vale cheio de ossos sequíssimos. Talvez ele lembrasse, porque os capítulos 2, por exemplo, versos 1 a 8, mostra que Israel entrou no estado que estava
por causa de sua rebeldia. Israel era um povo que ouvia, mas não escutava, ele não dava ouvidos à palavra do Senhor. Eles até que viam, mas não enxergavam o que Deus queria mostrar para eles. E eles permaneciam no seu mau caminho. O arrependimento era necessário. E ali o profeta deve estar olhando essa situação. Ele está percebendo assim que o Senhor está mostrando a ele. E olha só o que o próprio Israel diz a respeito de si mesmo. Capítulo 37, versículo 11, lá em Ezequiel, eles dizem assim: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Vou ler de novo para você, ó. Nossos ossos, Israel falando sobre si mesmo, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Isso com certeza é uma frase de desesperança, sim ou não? Exatamente como nós nos vemos, assim nós estamos. Como você se vê, assim você está. É uma perspectiva às vezes, mas Deus está mostrando. Então, vocês percebem aqui, que isso aqui que vocês estão vendo, não tem alguma chance disso se tornar vida? Não tem chance nenhuma. Mas agora, além da visão que ele tem, a pergunta a ser feita para nós aqui agora é: como Deus nos vê? Como Deus está vendo a cada um de nós? O que Ele fará conosco? O que Ele quer fazer conosco? Porque assim como nós nos vemos, assim somos. Como estão os sonhos de Deus para você? Tem coisas enterradas que você olha e que você percebe que é um vale sequíssimo, que você um dia até acreditou que aquilo podia se tornar vida, mas eles estão tão secos, mas tão secos que você já vê a impossibilidade. São ossos sequíssimos. A pergunta é: e Deus? Como Ele está vendo tudo isso? E o que você acha que Deus quer fazer com isso que você está vendo? Agora veja só, vamos seguir. Primeiro, visão. Segundo, o poder. São elementos dessa grande peça aqui na visão de Ezequiel. Poder, crer que Deus é soberano. Dê uma olhada no versículo 3 do capítulo 37. Deus agora vai interagir, mais uma vez, agora com uma pergunta. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Sinceramente, se Deus te mostrasse um vale desse sequíssimo, o que você, claro que você viu a resposta ali do profeta, mas o que você acha que você responderia a Deus? Eu não sei não, eu acho que meio assim, na rapidez, eu responderia: Deus, isso aí não pode mais, como é que vai viver? Dá uma olhada nesse estado aqui, não tem jeito. Mas o profeta, eu acho que ele teve uma sacada espiritual, sabe? Ele percebeu o mover de Deus. Ele falou assim: olha quem está perguntando, porque depende de quem pergunta, né? Se alguém perguntasse para mim, um mortal qualquer, perguntasse, eu ia falar assim: não tem condição como você está, porque pergunta boba. Mas quem está perguntando? Quem está perguntando a você? Poderão viver esses ossos? Olha o que o profeta diz. Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Isso é uma coisa para... Diante do que eu estou vendo da pergunta que o senhor está fazendo, e partindo de quem veio a pergunta, eu sou obrigado a responder: Senhor soberano, só o Senhor sabe a resposta. Deus estava querendo justamente provocar isso no profeta. E Deus está querendo provocar algo em você agora. Ei, entenda isso. Abra o teu espírito para essa pergunta. Você está vendo o quê? O que é que você está vendo? Quais são os seus impossíveis? Aonde você acha que você caiu e que não tem jeito de levantar? O que você acha que é um vale de ossos secos na sua vida? Deus está perguntando para você nesta noite: poderão reviver esses ossos?
Mas veja quem está perguntando. E nós precisamos responder como o profeta e dizer assim: Senhor, sabe o que ele estava querendo dizer? Deus, se o Senhor acha que pode, pode. Se o Senhor disser que não pode, não pode. O Senhor é que sabe, porque o Senhor é Deus soberano. Ele diz: ó soberano Senhor. Sabe o que significa soberano? É que não há ninguém que esteja acima. É o chefe dos chefes, o Senhor dos senhores. É Ele quem está perguntando. E se é Ele quem está perguntando, a resposta cabe a Ele mesmo. Pode Deus fazer alguém nascer de uma virgem? Pode Deus ressuscitar alguém que há 4 dias está na sepultura? Tem gente que fica tentando explicar milagres para dizer que a Bíblia tinha razão. Eu não preciso explicar que a Bíblia tinha razão. Não é verdade? Não, quem engoliu o Jonas não foi uma baleia, porque uma baleia tem um estômago muito pequeno. A Bíblia fala que é um grande peixe. E daí, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Sabe por quê? Deus pode todas as coisas. Ele pode fazer um homem engolir uma baleia. Senão eu não acredito que foi Ele que com simples palavra dele criou todas as coisas. E do nada veio a existir todas as coisas. Não preciso dar interpretações sócio-históricas para a Bíblia. Se quiser, dê. Ok. Se quer, ok. Mas eu posso acreditar que foi daquele jeito literal. E se Deus falar, foi desse jeito, foi desse jeito. Deus lá nos versículos 13 e 14, Ele diz assim: quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Olha, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Ouça esse desafio e aprenda a pergunta de Deus: poderão reviver estes ossos? Resposta do profeta: tu sabes, Senhor soberano. Ó soberano Senhor, o Senhor é que sabe. Tenha um coração aberto para o sobrenatural. Eu não sei exatamente como vai acontecer, porque tem certas coisas que eu não posso perceber nesse tempo. Assim como algumas centenas de anos atrás, se falasse para alguém que existiria inteligência artificial, tá pirado. E hoje existe. Eu não sei como vai acontecer, mas eu só sei que quando Jesus voltar, os ossos se juntarão, nós receberemos um corpo glorificado e nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus. A igreja de Deus está aberta para o sobrenatural. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Mas ele vai fazer coisa que você fala: uau, como é que pode acontecer uma coisa dessa? É assim que Deus faz. Como a gente se vê, né? Porque o Senhor, assim diz o soberano, diz lá no versículo 12, na primeira parte: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo. Gente, o que Deus estava mostrando lá naquela visão é que Israel se enxergava na sepultura, sem chance nenhuma de se tornar o Israel que já fora há algum tempo. Não tem. Eles olhavam para a força dos grandes impérios, e daquele império que tinha dominado, não tem chance para a gente. Mas Deus está falando assim: eu tenho um plano e eu vou fazer vocês retornarem para a terra. Vocês terão terra, vocês terão governo, vocês voltarão a ser uma nação. E Deus fez. Israel voltou para a sua terra, Israel voltou a ser uma nação. Vai ter ainda muita briga ali, mas Deus fez e Deus faz. Deus chama Israel de meu povo. Eu acho que um pouco é culpa também de nós, né?
alguns que estudam teologia, e a gente fica muito naquele campo assim, né? Estava vendo o pastor aqui. Tivemos tantas aulas de teologia na escola do discípulo, né? Na conferência, a gente vai vendo tantas ideias. Às vezes eu vejo umas certas discussões de quem nós somos. Então chega o cara, eu sou um verme, eu sou um pecador, miserável, e tudo isso é verdade, né? Eu sou um pecador miserável, não mereço o amor de Deus. E é verdade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não escorregar do lado de lá e fazer coro com aqueles que acham que nós somos iguais ao restante da natureza. E aí até passar, a planta vale mais que o ser humano, o ovo da tartaruga, o ovo da siriema. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu? Jesus disse que nós valemos mais que o passarinho. Foi ele que disse. Ele disse que de toda a criação ele só fez de nós a sua imagem e semelhança. É por isso que Jesus veio para trazer de volta a sua imagem e semelhança a nós. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Então nesse ponto nós somos muito importantes. Olhando por esse lado, Jesus não derramaria o seu sangue por qualquer coisa. Jesus não derramou o seu sangue por nós termos valor, porque a gente faz tudo certinho, porque a gente tem um bom caráter, porque a gente tem boa moral, porque a gente tem boa ética. Não, nós somos valorizados porque acima de tudo que tem na natureza, Deus amou o homem. Deus amou o homem. Eu estou falando como gênero, homem e mulher. E nos fez a imagem e semelhança dele. E aqui ele diz assim, enquanto Israel estava se achando um nada, enquanto ele estava achando, nós somos igual esses ossos de secos, nós estamos na sepultura, ninguém tira a gente de lá. Ele está dizendo, vocês não são, vocês são o meu povo, e eu vou fazer com o meu povo aquilo que eu desejo. É eu quem cuido de você, Israel. É isso que Deus está dizendo. E é isso que Deus está dizendo para nós. Sou eu quem cuido de você. Um terceiro elemento, né? Se a gente fosse imaginar aqui um teatro, abriu a terceira cena. É a profecia. Profetizar em obediência. Não é porque você está entendendo. É porque você é obediente. Intimidade com Deus faz você acreditar no Deus do impossível, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que faz coisas que você não entende, mas que você entende que deve obedecer porque você tem relação com Ele. Não é porque você é um maluco aí que fica, eu vou acreditar, eu vou fazer, eu vou... Não, intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Veja o versículo 4 do capítulo 37. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes. Desculpa aí, gente. É muito engraçado isso aqui. Ossos secos, ouçam a palavra. Não, eu estou rindo, sabe por quê? Porque eu quero levar você a entender isso aqui. Osso escuta alguma coisa, gente. Imagine esse osso é o quê? Eu não sei como é que chama isso aqui, né? Mas esse osso aqui. Onde que eu vou achar com o osso que está aqui dentro? Eu vou achar a orelha, o ouvido. E outra, que coisa doida ficar falando com osso, gente. Isso é ridículo. Eu vou falar com ossos. E outra, detalhe. Esses ossos sequer são esqueletos. Não dá para eu chegar perto, dar uma imaginável onde era a orelha. São ossos sequíssimos que estão espalhados. Eles não estão conectados um ao outro. E eu chego lá e vou falar com o osso. E esquizofrenia total essa visão. Mas o profeta tinha falado o quê? Ó soberano Senhor. Tu sabes, né? Ele já entendeu que, não vai ter lógica humana aqui. Não vai ter lógica humana aqui. Eu vou aprender agora com o Senhor que criou a vida e todas as coisas. Se Ele mandou profetizar, Ele falou, vou obedecer a ordem de Deus à risca.
E olha, uma coisa, quando você obedece a Deus diante de uma circunstância que é imutável, e que você começa a falar e profetizar e as circunstâncias começam a mudar, acredite, ainda que seja algo impossível, ainda que as circunstâncias digam não e tudo pareça perdido, creia, profetiza, profeta. Mesmo que a ordem de Deus pareça absurda, imagine só, profetizar a ossos sequíssimos, é humanamente impossível que eles retornem à vida, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Não se trata do pensamento positivo, de declarações de fé malucas, baseadas na vontade humana, não. É na intimidade com Deus, ouvindo a Deus, que o sobrenatural de Deus acontece, porque é Deus quem vai fazer. Sabe, até aqui a mensagem era assim, Deus está mostrando, Deus está falando, tá isso, Israel, sai daí, olha aqui o que Deus está falando. Só que agora tem a parte do profeta, não é? Meu irmão, tem uma hora que chega a sua parte. Você não fica só observando o sobrenatural de Deus. Deus não faz assim, geralmente. Deus faz quase que absolutas 100% das vezes, 99,9%, usando pessoas. E Ele quer usar você, e você precisa ter intimidade com Deus para crer no sobrenatural, para coisas sobrenaturais acontecerem em você e através de você. Deus está falando conosco, igreja, escute. Quando o profeta profetiza, há uma estrutura que começa a aparecer. Veja só, eu profetizei, versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Um barulhaço aqui. Um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Imagine você profetizando, ainda está lá naquela visão, e você vê os ossos se juntando, e aquele barulhada. Olha, porque era pelo jeito uma multidão, para depois formar um grande... Era um barulho assim, um barulho, e você vê como está se juntando, e de repente, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. Aí você vê aquele, aí já não são mais um bando de ossos desconectados, são ossos conectados e eles se transformam em esqueletos. E você fala, que maravilha é isso? Mas de repente vem os tendões que fortalecem, criam estruturas sustentáveis. Sem tendões não há ossos que se suportam. Precisa ter os tendões, e depois veio a carne, e depois veio a pele. E estavam lá, gente, olha só que coisa maravilhosa. Estava lá uma porção, no lugar dos ossos sequíssimos, agora uma porção de corpos. Deus vai fazendo isso, Ele junta pessoas, Ele dá uma visão a essas pessoas, Ele dá uma missão a essas pessoas. Essas pessoas vão tendo os mesmos objetivos, e elas vão se tornando um exército grandioso. É um milagre maravilhoso. Deus vai mostrando um processo de reavivamento. Faz de ossos soldados. O Senhor pode fazer. E Ele olha, e isso é maravilhoso. Igreja,
Deus nos uniu, Jesus veio, Ele diz qual é a nossa missão, Ele nos deu uma visão enquanto igreja. Nós estamos aqui, inclusive nesta noite, porque todos nós nos propomos, por exemplo, que nós devemos adorar ao Senhor, que nós devemos celebrar ao Senhor, que nós devemos ouvir o Senhor, por isso que vocês estão aqui. Nós estamos juntos. Antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, sem Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele juntou os nossos ossos sequíssimos e nos deu vida em Cristo Jesus. E o poder do Espírito Santo habita no meio da igreja. E é nesse poder que nós vivemos. E por falar no poder do Espírito Santo, temos que dar o quinto passo. Temos que ver que só há vida no Espírito. Veja os versículos 9 e 10. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Sabe, a história aqui, dentro desse contexto, é Israel. Eles se viam como ossos sequíssimos já na sepultura, e jamais eles imaginavam que podiam sair do desânimo de não ter sequer identidade como povo, para voltar a ter identidade, para voltar a ter terra, para voltar a ter governo, para voltar a ser um Estado. Eles não imaginavam isso. E Deus faz. Deus faz. Mas agora vamos pôr luz do Novo Testamento a essa visão. Paulo relata que nós, antes de termos Jesus, Efésios tem uma teologia linda. Ele começa mostrando o poder de Deus, a autoridade de Deus. Ele começa a mostrar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aí ele fala da maravilha que é a igreja, a nova sociedade que a igreja tem, o reino que está entre nós e que muda a cultura. E aí ele começa a mostrar ali, e no capítulo 2 ele diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele vai caminhando e mostrando como Jesus nos transformou e nos fez igreja, nos fez corpo de Cristo. Nosso cabeça é Jesus Cristo. Nós somos um só corpo, e nós somos inseridos a esse corpo no batismo com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós, e nós somos os profetas de Deus para essa geração. Há uma escuridão muito grande lá fora, há uma escuridão na vida das pessoas. Você é a luz. Você é a esperança para essa terra. A esperança da terra é a igreja. Você tira a igreja da terra, não resta nada. Porque é como se tirasse Jesus da terra. Porque você tira o corpo. Você é a esperança. Eu estava vendo a jornada Tetelestai, e quando a gente foi desafiado a entrar nessa jornada, meio assim de última hora, né? Aí eu falei assim: meu Deus, eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser exemplo, não vou falar para a igreja: ei, igreja, vai. Aí eu falei assim: mas eu sou pastor, sabe? Pastor vai ficando amigo de pastor. As amizades tudo dentro da igreja. Aí eu falei: não tem mais ninguém para falar de Jesus. Não tem, mano. Você tem, né? Traz aos montes assim, então. Mas eu não. Eu comecei a pensar assim, e Deus falou comigo: todos os seus vizinhos do prédio, todo mundo já foi alcançado. Uau! Aquele cara que põe a gasolina no seu carro, que lá, todo mundo que vai lá, põe o combustível, o álcool, seja lá o que ele for pôr ali, ele já conhece quem pode se transformar na esperança para a vida dele.
Todas as pessoas, você estaciona um carro, você sai à rua, você passa por um caixa no supermercado, todos esses já foram alcançados. Aí eu comecei a olhar do meu lado, eu falei assim, mas olha, tem gente que eu conheço que está perto de mim, que eu ainda não fui direto, com o propósito de dizer para ele, meu amigo, nós somos amigos, você vive uma vida boa, você é um cara bacana, legal, você pode até me achar bacana e legal, mas sem Jesus a gente não é nada não. E pregar o evangelho. Aí eu pus o nome das pessoas, e eu comecei a enviar aqueles vídeos, e eu assisti os vídeos, eu falava, puxa, que vídeo comprido, eu acho que o cara não vai assistir esse vídeo. Mas olha, a hora que eu comecei a assistir os vídeos, sempre no final, mesmo que ele não assistisse todos os dias, mas todos os dias eu mandei aqueles vídeos, na esperança de alguém assistir um vídeo daquele. Aí eu comecei a receber respostas, e hoje mesmo um nome que eu pus na Tetelestai, ele falou assim, ore pela fulana de tal, ela está no hospital, está com uma infecção intestinal muito forte. Eu não esperei não, peguei, meti o dedo no WhatsApp que ele falou, puxei o microfonezinho para cima e já mandei uma oração, e eu creio de todo o coração, Deus age na vida, e que isso seja um sinal de que o Senhor existe, que o Senhor é todo poderoso, e que o Senhor pode curar, e eu orei. Gente, basta você desejar. Mas você, a gente está preocupado com o quê? A gente fala que a nossa prioridade é Jesus, que é o reino de Deus, eu creio na vida eterna, mas você está trabalhando mais para as coisas daqui, do que pelas coisas que são do alto. Você sabe mais sobre as coisas daqui, do que as coisas que estão na palavra de Deus. A igreja, pesquisas demonstram isso, tem parado de ler a Bíblia todo dia, tem parado de orar. Aonde nós vamos chegar com isso? A gente assiste mais as minisséries da Netflix, né? Do que ler a palavra, do que ora, a gente não tem tempo, mas tem tempo para muitas outras coisas. Amados, nós precisamos dessa vida no Espírito. De que adiantaria ter aquele monte de corpos, se não chegasse o vento do Espírito? Seria um bando de vidas que não serviam para nada, um bando de corpos que não serviam para nada, porque não teriam vida. Deus fez vir sobre eles o sopro do Espírito, e quando o vento veio de todos os cantos e soprou sobre aqueles corpos, eles se tornaram um grande exército. E é isso que Deus está fazendo hoje. Quando Jesus entrou na sua vida, o sopro do Espírito veio sobre você, e você que estava morto, agora está vivo. Sabe, quem parte em Cristo Jesus, só está esperando a gente. Nós vamos nos encontrar todos juntos, haverá comunhão com os santos. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, porque aquele que crê no meu nome, ainda que morra, estará vivo, disse Jesus. Estou parafraseando João, naquela parte em que ele olha para Lázaro e explica o que é a morte. O que vocês estão vendo aqui não é exatamente o que vocês estão vendo, é como no vale de ossos secos. Gente, a gente não sabe, e sabe por quê que a gente sofre às vezes tanto mais com o medo do que vai acontecer com a gente depois que a gente vai morrer? Porque a gente está vivendo pouco com Deus e está vivendo muito deste mundo. Se nós vivermos mais em Deus, a esperança da vida eterna vai nos fazer falar como Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uau, quem pode derrotar uma pessoa que pensa assim? Alguém que tem uma fé desse jeito, teme o quê? Por isso que aqueles homens eram destemidos. E por isso que cristãos hoje que enfrentam, que encaram a morte em países de perseguição, eles têm certeza daquilo que vem a seguir. Por isso eles não temem a própria morte. É por isso que famílias que são separadas nesses países de perseguição, eles não dizem um ao outro adeus, eles dizem até breve. Porque é um até breve. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o sopro da vida veio sobre nós.
E sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que ser luz. Nós temos que ser igreja. Nós temos que ser luz no mundo, o sal da terra.